Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a oração é algo que nos aproxima de Deus, é algo que o Deus de aliança requer dos seus filhos, é algo que Deus espera por meio do conhecimento da palavra, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, de mantermos uma comunhão viva, presente, latente com o nosso Deus. Mas além da oração, e obviamente que o conhecimento da palavra de Deus e as duas coisas precisam caminhar conjuntamente, a palavra de Deus nos exorta a vigiar, né? A vigilância, ela é extremamente importante para não colocar por água abaixo tudo aquilo que o Senhor tem construído, valores que o Senhor tem construído dentro de nós. E essa vigilância, eu diria que ela pode ser dividida em dois campos, né? Em dois diferentes campos. O campo interno e o campo externo. Os sistemas de vigilância, né? Eles são importantes para as nações, para os navios no mar, né? Para os exércitos, para a força aérea, para as forças armadas, né? Porque eles têm a capacidade de identificar o inimigo muito longe, e permitir que o inimigo seja abatido muito longe, ou, se por acaso, por algum momento ele se aproximar, permitir que o inimigo não venha empreender com grande letalidade aquilo que ele intenta fazer contra um soldado, uma força no mar, uma aeronave no ar. E assim também vale para nós, né? A importância de nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. É um paralelo que faço. Aquilo que está visível ou não no mundo espiritual. E o inimigo, ele é multifacetado, né? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Às vezes os crentes brincam de ser crente. Mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Ainda que nem sempre ele se apresente de uma maneira hostil. Quando ele se apresenta de uma maneira hostil é simples. É fácil identificar. E às vezes até mesmo aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo, ou aquele que é o crente carnal, melhor dizendo, até ele consegue identificar uma ação do inimigo. Mas o inimigo, ele também se apresenta como um anjo de luz. Ele também se apresenta de maneira bela, de maneira suave, de maneira que agrade o nosso coração. E aí, obviamente, que nem sempre os nossos olhos vão estar atentos a esse tipo de coisa, a esse tipo de aproximação que continua também com alto poder de letalidade sobre nós. E a Bíblia nos ensina a não murmurar, né? E obviamente que o único que tem condição de sondar e conhecer o nosso coração é Deus, mas no momento que a gente abre a boca, pronto, estamos entregando um grande tesouro que é a nossa vida, para que o inimigo que está ao derredor possa trabalhar contra as nossas próprias vidas, né? E obviamente que, como eu disse, a vigilância ela é externa e ela é interna. E quando eu falo de vigilância interna, é importante o entendimento das portas da alma, né? Isso. Por isso a importância de nós estarmos nesse jejum da edificação, né? Na primeira volta das 3 de 21 dias que implementamos aqui na igreja, para podermos também vigiar internamente, no interior, a nossa voz interior sobretudo, para não desconstruir aquilo que Deus está construindo ou buscando construir em nossas vidas. Deus não nos quer que sejamos iguais a ontem. Deus quer nos fazer crescer, nos levantar. Se estamos caídos, nos levantar. E se estamos fortalecidos, nos encher, para que nós possamos marchar e avançar para aquilo que melhor Deus já preparou para as nossas vidas. Então, nessa dimensão e na dispensação desse entendimento, né, de que precisamos ser vigilantes para não tombar, para não tropeçar, para não cair, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso número 12. E eu peço que a igreja esteja muito atenta àquilo que vai ser dito nessa noite, porque o inimigo que está ao derredor, ele está trabalhando contra a nossa igreja. Porque no momento em que há uma igreja
a uma igreja morna, a uma igreja sem sal, a uma igreja sem vontade de crescer, ele fica lá no cantinho parado. Ele não tem o que fazer porque a igreja está morta. E é assim, e é isso que ele quer. A igreja está morta, então ele bate palmas e não tem o que fazer. Mas quando a igreja se posiciona, quando a igreja quer crescer, quando a igreja batalha no mundo espiritual, quando a igreja se rende à vontade de Deus, obviamente que há uma retaliação, há um posicionamento contrário da parte do diabo, e esse posicionamento nós estamos vivendo. E é para temer? Claro que não. Assim como o Apocalipse não é para ter medo, né, é apenas para conhecer e saber o que Deus vai fazer com a sua igreja fiel, nós precisamos também não temer, mas precisamos saber o que está acontecendo, não sermos inocentes e nos posicionarmos para que a gente possa, de fato, continuar ou ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Cuidado para não cair. Vigie para não tropeçar, para não tombar. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, em nossas vidas. O teu caminho é perfeito, a tua palavra é aprovada. E mais do que isso, há uma promessa de que essa palavra poderosa, ela não voltará vazia para a sala do trono da tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou, Pai, nesta manhã, fazer, operar, ministrar em nossas vidas. E nós queremos, Pai, te dar liberdade, como foi no louvor, que a tua presença esteja em nós e trabalhando em nós, para que possamos, Deus, ser despertados, avivados, confortados, possamos, Deus, ser transformados, possamos, Deus, sair de maneira diferente, como entramos, porque essa é a expectativa que há no nosso coração quando nós nos achegamos oferecendo as primícias ao Senhor, entendendo, Deus, a responsabilidade desse ato, não barganhando nada com o Senhor, mas ao mesmo tempo querendo mais do Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor continua sendo um Deus que sonda e conhece o nosso coração. E o Senhor contempla as verdadeiras motivações, os verdadeiros motivos em ação presente em nossos corações para nos dar segundo aquilo que estamos plantando diante do teu reino, Pai. Ainda que o teu tempo seja diferente do nosso. Mas nessa manhã, Pai, fale por meio da tua palavra, para que possamos, Deus, ser confrontados no que precisa ser mudado, possamos, Deus, ter os nossos olhos abertos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e o Senhor, Pai, possa trabalhar para a glória do teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, Paulo, de maneira muito clara, ele chama a nossa atenção nos versos 1 e 5 desse mesmo livro, desse mesmo capítulo, né? Em alto e bom som. Não ignorem o que os nossos pais fizeram, porque são pedra de tropeço. E complementarmente, entre os versos 6 e 10, ele faz algumas advertências muito importantes para as nossas vidas. A primeira advertência, no verso número 6 está: não cobicem coisas más. Né? Quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, me veio à mente, né, algo que nós colocamos aqui, salvo engano, a última exposição foi no curso do Obreiro Aprovado, acho que foi em outubro de 2023. Eu coloquei esse slide, né, que representam, né, 4 sábios questionamentos que nós devemos fazer buscando o que é bom para nós e o que é aprovado por Deus. E eu tenho certeza de que, né, a irmã Francisca está aqui, né, ela é uma de que há algum tempo atrás, já mais de entre 5 e 10 anos, ela disse para mim: pastor, uma vez que o senhor pregou isso, eu nunca mais, naquela época eu ainda tinha até cabelo, ela disse para mim: pastor, eu lembro que o senhor pregou isso, eu nunca mais esqueci, né, essas 4 perguntas, né, que foram colocadas, porque às vezes chegamos ontem na igreja, às vezes não sabemos tudo que está na palavra de Deus,
E existem, como eu falo para vocês, né, eu não sou um contador de história. A gente precisa tornar a palavra sempre clara, né? O altar não é lugar de confusão. E ao mesmo tempo trazer uma palavra que seja clara e prática, porque ser ouvinte apenas da palavra de Deus é algo que não é agradável aos olhos de Deus e nem muito traz o selo de aprovação para a nossa vida. Então, de maneira prática, né, esses dois versículos que estão ali, que estão na Bíblia, estão no mesmo livro, nesse mesmo livro que a gente acabou de ler, né, 1 Coríntios, no capítulo 6 e no capítulo 10, eles trazem dois questionamentos que são muito parecidos, né? Dizendo, ou melhor, duas afirmações muito parecidas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí no outro diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E eu deixei sublinhado de propósito, porque dali desses dois versículos a gente pode tirar 4 importantes questionamentos, como dito lá em cima, buscando o que é bom para mim, e sobretudo, e com E maior, né, grande, maiúsculo, aprovado por Deus, né, aglutinar esses dois valores nas nossas ações, pensamentos, e eu consigo extrair desses dois versículos 4 questionamentos, né? Ou seja, é lícito, é algo que está em conformidade com a lei, né? É algo que o direito ou o moral permitem que seja vivido, executado, falado, vivido. Convém, ou seja, é útil, é proveitoso, ele é algo decente, né? Domina, traz um domínio positivo, ou seja, fortalece a minha comunhão com Deus, edifica, né? E obviamente que para responder essas perguntas existe uma premissa, né? E a premissa é um ponto ou ideia de que se parte para estabelecer o quê? Um raciocínio. E mais do que isso, um raciocínio que terá um impacto aonde? Na conclusão. Então, se eu começo com uma premissa errada, eu vou chegar a uma conclusão errada. Então, a premissa para chegar às respostas corretas, elas necessariamente passam, nós estamos falando da palavra de Deus. Então, a premissa é ser templo do Espírito Santo, sermos templo do Espírito Santo. E eu coloquei ali, né, dizendo que apenas um não para esses questionamentos, né, é algo que não é bom para mim, não é bom para você e não é algo aprovado por Deus. E da mesma maneira, quando não tiver nenhum não, é bom para mim, é bom para você e é algo aprovado por Deus, né? E isso responde, deixa ainda aí para que as pessoas possam ir, né, entendendo ainda. E isso nos deixa, por meio dessas 4 perguntas, nos dá respostas para muitas coisas, que de repente não temos o conhecimento da palavra, mas que se nós aplicarmos, né, com essas perguntas, nós vamos chegar a uma conclusão se é bom e aprovado por Deus, né? Então vocês podem colocar diversos exemplos, né? Podem, por exemplo, coloca lá, música do mundo. Vocês vão chegar a uma conclusão. Coloca lá, novela do mundo. Vocês vão chegar a uma conclusão. Coloca lá, bebidas alcoólicas. Coloca lá. Tem coisas que não estão explícitas na palavra de Deus, mas coloca lá. E aí vocês vão chegar a algumas respostas. Nós estamos vivendo o tempo agora, nesses 21 dias, do jejum da edificação. E uma das coisas que nós estamos, né, lutando é contra coisas que saem da nossa boca. E eu disse que esse jejum seria mais ousado e mais difícil do que o jejum de Daniel, que nós passamos em março. E a maledicência, falar mal, por exemplo, é algo que, nesse aspecto, a palavra de Deus não deixa dúvida. Porque está escrito na palavra de Deus o que Deus pensa sobre a maledicência, sobre falar mal. Tiago, no capítulo 4, verso 11 e 12, diz, né, de maneira muito clara que a maledicência é algo condenado. Falar mal é algo condenado. Diz assim a palavra: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele
que pode salvar e fazer perecer? Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12, diz que a maledicência é algo condenado. Ponto. Goste ou não. Ponto. É o que está escrito. Mas vamos fazer um teste. Vamos imaginar que eu não conheço essa palavra. Vamos aplicar isso aqui, né, de maneira prática. Maledicência seria algo lícito, né? Bem, pela palavra, não. Eu diria que é algo condenado. Então, se é condenado, não é lícito. Se por acaso esse falar mal tivesse relacionado, por exemplo, com injúria, com calúnia, com difamação, eu diria que o próprio Código Penal, né, ele nos diria que não é uma coisa lícita porque são crimes. Mas vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. É lícito. Porque Deus me dá o livre-arbítrio para fazer o que eu quero, ainda que existam efeitos colaterais danosos como consequência. Vamos dizer que sim, é lícito falar mal à vontade, né, dos outros. Vamos para a segunda pergunta. Convém? Ou seja, é algo útil, é algo proveitoso, é algo decente, é algo virtuoso? Eu diria que não. Mas vamos dizer que eu não estou muito convicto, né? Eu sou aquele crente que está com o pé na igreja e outro no mundo. Não tenho muita ainda certeza do que Deus quer da minha vida. Não conheço profundamente a soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vamos para a terceira pergunta. Domina, ou seja, fortalece a minha comunhão com Deus falar mal dos meus irmãos? Eu diria que não. Mas vamos dizer que não fortalece, mas também não enfraquece. Aí vamos para a última pergunta. Edifica? Eu diria que não. Mas o que eu quis mostrar para vocês? O que eu quis mostrar propositalmente para vocês, né? É que mesmo sem radicalismos, né, nós vamos chegar a uma conclusão ou uma decisão correta, obviamente, que lembrando da importante premissa que somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ser radicais nas respostas para chegar a uma conclusão daquilo que é bom e nos edifica, bom e que é aprovado por Deus, né? Em última instância, pode desligar, por favor. Em última instância, se por acaso essas 4 perguntas elas não forem convincentes, né, eu diria que a gente precisa descer o nível. Mas descer o nível não na baixaria, descer o nível no nível da escola maternal, talvez do berçário. E chegar uma pergunta, né? Jesus faria isso? Se essas 4 perguntas não forem suficientes para uma conclusão, faça essa pergunta. Jesus faria isso? Jesus estaria fofocando? Jesus estaria falando mal? Então, a primeira advertência de Paulo no verso número 6 foi, né, voltando aqui ao texto, não cobicem coisas mais. Verso 7, não vos façais, pois, idólatras. E a idolatria caminha no sentido contrário da adoração, aonde Deus ele deixa de ocupar o lugar central na vida do homem para ficar em segundo plano, quando a palavra de Deus é muito clara, quando diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Já o verso 8, Paulo diz, não pratiquem imoralidade, porque Deus ele não nos chamou para a impureza. Saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, porque o nosso corpo é do Senhor, é para o Senhor. Somos moradas do Espírito Santo de Deus, somos para a glória de Deus. Assim diz a palavra em Romanos 11, verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Verso 9, Paulo diz, exorta, não ponham em momento nenhum e de maneira alguma o Senhor à prova, apenas como diz lá em Malaquias no capítulo 3, verso número 10, com relação aos dízimos,
É o único momento em que Deus permite fazer prova dele. Mas Paulo é claro, não ponham o Senhor à prova em suas decisões. E no verso 10, a última exortação: não murmurem, reconheçam a soberania de Deus, que Deus é o dono da história. Como dito hoje na escola dominical, no estudo do livro de Apocalipse, reconheçam a soberania de Deus e confiem nos planos de Deus. E apesar desse recado, a mensagem, ela não está centrada nos nossos pecados passados ou ocorrido com outras pessoas, mas sim no orgulho presente ou na falta de vigilância. E por isso Paulo escreveu: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E o que vai determinar se uma pessoa estará em pé é a sua vida de intimidade com Deus, é a sua busca por santidade, é a sua busca por estar na presença de Deus. Igreja, precisa entender que a santificação, sem a qual a palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor, ela é fruto de uma parceria entre Deus e cada um de nós, aonde precisa haver um acordo entre nós e Deus. Amós disse isso. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? É preciso entender, ou melhor, é preciso saber o que compete a cada um nesse processo de santificação. O que compete a Deus e o que compete a cada um de nós. E eu diria que o papel de Deus na santificação, ele é um papel triplo, porque ele é uma triunidade, há uma trindade em Deus. Então o papel de Deus na santificação, ele é triplo. Onde Deus Pai, ele nos disciplina como filhos. Aonde Deus Filho, ele é o perfeito exemplo. E como um perfeito exemplo, ele baliza a nossa caminhada de santificação, já que ele é o caminho que nos leva ao Pai. E enquanto Deus Espírito Santo, ele nos transforma, produzindo o fruto do Espírito. Aqueles 9 gomos: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E obviamente que cabe a nós um papel passivo nesse acordo. Ou seja, depender de Deus para nos santificar. Mas eu diria que também cabe a nós um papel ativo, de nos esforçar em obedecer a Deus. E para obedecer a Deus eu preciso conhecer o regramento de Deus, as regras do jogo de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, as escrituras de Deus, a vontade de Deus, os limites de Deus. Não tem como obedecer algo que eu não sei. E por isso, implica num papel ativo de se debruçar diante da palavra, de conhecer a palavra, de estudar a palavra. Porque Hebreus no capítulo 4, verso 12 vai dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há ser que não se manifeste diante do poder dessa palavra. Mas a oração, a leitura não é suficiente por si só. É preciso nós também adicionarmos a oração, porque a oração ela indica rendição, a oração indica vontade de agir,
vontade de reagir. E é importante que a igreja entenda que as duas coisas precisam caminhar juntas. Provérbios capítulo 28, verso 9 diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, até a oração será abominável. Então, é necessário que as duas coisas estejam bem casadas e vividas em nosso processo diário, contínuo e crescente de santificação. Além disso, nesse processo, nesse papel ativo de nos esforçar por obedecer a Deus, isso implica também em nos encher do Espírito Santo de Deus. E aí, Efésios no capítulo 5, verso 18 e 21, vai nos falar sobre 3 ações importantes. Falar, preste atenção, igreja, o que a Bíblia fala sobre encher do Espírito Santo de Deus. Primeiro é uma ordem, há um verbo no imperativo. Então não é um desejo, não é um pedido, é uma ordem. E claro que quando vem uma ordem de Deus é para o nosso bem. E a palavra de Deus diz 3 ações que são importantes para nos encher do Espírito. Preste atenção. Falar entre vós com salmos, entoar e louvar de coração ao Senhor, com hinos e cânticos. Isso. Espirituais. Não é qualquer tipo de música, não é qualquer tipo de louvor, não é qualquer tipo de pipoca no altar que agrada ao coração de Deus. E aqui está falando de maneira clara, falar com salmos é vigiar a boca. Controle a boca. Quer ser cheio do Espírito Santo? Controle a boca. Fale coisas que alegrem no coração de Deus. Coloque a palavra de Deus na sua boca. Vai cantar? Não canta música do mundo, não. E mais ainda, presta atenção que nem todo louvor é para ser cantado e escutado. Porque são do homem para o homem. São para a glória do homem, não de Deus. Quem disse isso não sou eu. Se você tiver dúvida, abra a sua palavra e vai ler. Cânticos espirituais. Não é qualquer porcaria. Mais ainda, dar graças por tudo é uma segunda importante ação para ser cheio do Espírito. E terceira e última, viver o princípio da submissão a Deus e às autoridades implantadas por Deus. Por isso, igreja, é importante que continuemos a crescer tanto em nossa confiança passiva de que Deus ele nos santifica, quanto em nosso esforço ativo em busca de santidade e de maior obediência na nossa vida. Porque se nós negligenciarmos o papel ativo de obedecer a Deus, nós nos tornamos cristãos passivos, indolentes, negligentes. Por sua vez, se nós negligenciarmos o papel passivo de confiar em Deus e de nos oferecer a Ele, de depender dEle, nós nos tornamos orgulhosos e excessivamente confiantes em nós mesmos. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E eu diria que a queda do crente, ela nunca acontece de repente. Ela é resultado de um processo, de uma sucessão de brechas que vão sendo dadas pela permissividade em ouvir 3 vozes daninhas, destrutivas para as nossas vidas. A voz interior, a voz do mundo e a voz do inimigo. E eu quero aproveitar a experiência de Pedro, porque nós aprendemos nos acertos e nos erros. E quando existem coisas erradas ou testemunhos que não foram virtuosos, servem para mostrar para nós o seguinte: se seguir esse caminho, veja no que vai dar.
Porque nós estamos diante do mesmo Deus de ontem. O mesmo Deus de ontem que é hoje para fazer infinitamente mais, é poderoso e fiel, é o mesmo Deus que também vai nos julgar da mesma maneira se fizermos as mesmas coisas erradas e não formos vigilantes. Então vamos nos debruçar sobre o testemunho negativo de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, para apontar 7 passos que não podem fazer parte da nossa caminhada, porque eles podem nos levar ao abismo, né? E aí eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso número 31. O subtítulo na minha Bíblia é Pedro é avisado. Então eu diria que o primeiro passo para o abismo, né, é a desatenção aos alertas de Deus. Vamos lá ler, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda correr outros muitos versículos neste mesmo capítulo e livro. O primeiro passo para o abismo está na desatenção aos alertas de Deus. E eu diria que toda vez que há um vaso nessa igreja ministrando uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta. Esse é o meu entendimento. E não é à toa que Deus deu um dom de exortar, porque deve ser coisa boa. Não é à toa que a palavra de Deus nos chama, exortai-vos no dia que se chama hoje. Então é uma orientação que é virtuosa. Primeiro passo, desatenção aos alertas de Deus. E Pedro, ele foi avisado por Jesus sobre a guerra espiritual que estava se aproximando, mas simplesmente ele não deu a devida importância. E quando nós baixamos a guarda, quando nós menosprezamos o inimigo ou o pecado, quando nós somos indiferentes ao que Deus está falando conosco, nós ficamos expostos, vulneráveis. Igreja, nós não podemos ser seletivos naquilo que Deus, que continua sendo o Deus que sonda e nos conhece por inteiro, nós não podemos ser seletivos naquilo que Deus fala conosco. Não, isso serve. Isso se aplica. Não, isso é intocável, imexível. Não podemos estar indiferentes, desatentos, porque nós estamos no meio de uma intensa batalha espiritual, em que Deus, Ele está nos levando a um novo caminho, a um caminho da maturidade. E Deus, Ele fala claramente na sua palavra, cuidado com o pecado, cuidado com o inimigo, cuidado com o engodo do inimigo, cuidado com as ofertas presentes para conquistar o teu coração, cuidado com as investidas aparentemente inocentes e despretensiosas, cuidado com o que chega ao teu ouvido, cuidado com os Judas que podem estar fazendo a obra de Deus como ele estava. Igreja, preste atenção no que eu estou dizendo. Cuidado com os Judas que podem estar fazendo a obra de Deus como ele estava. Assim como ele estava sentado à mesa, outros podem estar sentados à nossa mesa.
beijando-nos. Cuidado, vigie, não baixe a sua guarda, porque nós não estamos no paraíso, nós estamos em guerra. E o inimigo, ele não vem para brincar, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Cuidado com o pecado, cuidado com o diabo, é sorrateiro, multifacetado. Nem sempre vem com algo para assustar, vem algo para te abraçar, para quietar o teu coração, para conquistar o seu coração, para desconstruir valores éticos e morais que foram plantados ao longo do tempo, por meio da palavra que tem sido ministrada. Cuidado com o acúmulo de bens materiais, é um outro alerta da palavra, para não permitir que coisas venham roubar o lugar de Deus em nossos corações. Cuidado, também é outro alerta da palavra, com falsos mestres, falsos ensinos, falsos ensinamentos. Cuidado ao julgar alguém. E eu diria que Deus, ele não reprova a avaliação e o discernimento entre o certo e o errado. Mas cuidado com o julgamento hipócrita, injusto e impiedoso. Jesus diz que não podemos julgar os outros quando nós somos culpados do mesmo pecado. É o que a palavra de Deus vai nos mostrar no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Cuidado, é outro alerta com a falta de humildade. Deus não espera que sejamos arrogantes e prepotentes, achando que não precisamos da sua ajuda, que não precisamos da sua misericórdia. Tudo vem do Senhor e deve ser feito para a sua honra, para a sua glória. O segundo passo para o abismo, eu diria que é o excesso de autoconfiança. Verso 33 diz: ele, porém, respondeu: Jesus, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E essa passagem nos mostra que, mesmo diante dos alertas do Senhor, Pedro, ele confiou em si mesmo. Ao invés de se humilhar e depender da graça, ele confiou na sua carne e, consequentemente, ele acabou sendo traído por ela. E há um alerta importante para nós nessa manhã. Nós não podemos confundir fé. Preste atenção. Nós não podemos confundir fé, que é a certeza das coisas que nós esperamos no Senhor, com autoconfiança, que é a certeza em si das coisas que se fala ou se pensa. Nós não podemos confundir uma coisa com outra, fé com autoconfiança. Não pode haver espaço para autoconfiança, porque somos fracos e limitados na nossa natureza carnal, pecaminosa. Além disso, Jesus, ele de maneira muito clara, ele disse para nós: sem mim, nada podeis fazer. Terceiro passo para a falência, para cair, é a indolência na oração. A partir do verso 39 até o 46 diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, e caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Indolência na oração, né?
Oração longa pode não significar a aprovação de Deus, mas se nós oramos pouco, se nós somos indolentes, se nós somos negligentes, se nós somos desleixados, certamente nós não cremos que a oração consegue de fato muita coisa, mas ainda nós não amamos Deus como Ele gostaria de ser amado, porque amar é obedecer, e a palavra de Deus mostra que o padrão que Deus estabeleceu para nós não foram 5 minutos, não foi 1 hora, não foram 3 vezes por dia, mas sim o padrão de orar sem cessar, orar audivelmente, orar em espírito, viver se comunicando com Ele. Se oramos pouco, certamente não demonstramos também interesse em ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. É assim que Deus enxerga os nossos atos, a nossa indolência, a nossa falta de oração. É dessa maneira. Faltou vigilância espiritual a Pedro. Ele estava entregue ao sono, ao invés de guerrear com Cristo contra as hostes do mal. E Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai e orai. Aquilo que foi dito no início, antes de lermos a palavra em conjunto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Somos pecadores, temos um coração enganoso. Somos feitos de decisões, e as decisões apontam quem nós queremos ser e o que nós queremos colher. Não seja precipitado. Quarto passo para o abismo, a partir do verso número 47, eu diria que esse quarto passo para o abismo é lutar com armas carnais. Diz assim a palavra: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Por isso é que eu disse para vocês, cuidado. O Judas que faz a obra de Deus pode estar entre nós. O Judas que estava à mesa de Jesus pode estar entre nós. O Judas que beijou Jesus pode estar entre nós, que nos beija. E continua dizendo: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E eu diria para a igreja nessa manhã, que quando nós estamos numa crise, a situação ela só tende a piorar se nós usarmos armas carnais. Agressividade, mentira, ironia, vingança, acusações falsas, fofoca, ciladas, estratégias para ganhar ou para manter poder. Esses métodos não levam ninguém à obediência de Cristo. O verdadeiro cristão, ele precisa de domínio próprio e de fé em Deus. A única maneira de nós sermos vencedores é tomarmos atitudes espirituais, usando armas que não são carnais, são armas espirituais. E essas armas são a oração, uma delas, o jejum que nós estamos fazendo, outra, a espada do Espírito, a palavra, é uma outra importante arma acessível, tesouro celestial, disponível para nós. Tiago capítulo 1, verso 19 diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quinto passo para o precipício, está no verso número 54, né, que é o distanciamento de Jesus. Diz assim a palavra: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E seguir Jesus de longe é uma grande armadilha, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, e por meio do qual nós chegamos ao Pai. É uma grande armadilha deixar Jesus ao largo, de longe. A palavra de Deus nos afirma que os caminhos e pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. A palavra de Deus também nos assegura que a vontade de Deus ela é soberana e ela transcende o entendimento humano. E quando eu junto essas duas sentenças, essas duas verdades, eu chego a uma firme certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem ao Senhor. Portanto, se afastar de Deus no sentido de se esfriar no seu relacionamento, no meio da luta, no meio do problema, é perder o alicerce que nos faz ficar de pé. Mais do que isso, é acelerar a cegueira espiritual, é trazer o precipício para perto da sua vida, e o próximo passo já está decretado: queda no abismo. O sexto passo para o precipício, a partir do verso 55, fala sobre exposição a relacionamentos errados. Diz assim a palavra: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele, Cristo. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais? Porém Pedro protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Em tempos de crise, torna-se ainda mais perigoso nos distanciar dos irmãos em Cristo e nos expor a ambientes e pessoas que não amam a Deus. E foi isso que Pedro fez. No momento de intensa guerra espiritual, ele buscou a roda dos escarnecedores e foi ali que ele tombou, que ele caiu. E é com muita sabedoria que a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem também se assenta na roda dos escarnecedores. Mais ainda, Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. E o sétimo e último passo, no verso 61 e 62, mostra
a falta de arrependimento. E falta de arrependimento é alongar o deserto. Falta de arrependimento é manter a vida do jeito que está. É manter o selo da reprovação contínua de Deus em suas vidas. Versos 61 e 62 diz: Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 3, verso 8 diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E por que há essa orientação? Porque Provérbios 28, 13 vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa e se arrepende alcançará a misericórdia de Deus. Deus, ele nos chama a nos arrepender e a produzir frutos de arrependimento. Não se trata de se arrepender e novamente se arrepender, mas de se arrepender e produzir frutos de arrependimento. Irmãos, enquanto esses 7 passos, eles têm poder de destruição, existe algo com enorme poder de construção para as nossas vidas. E esse algo de grande poder de construção para as nossas vidas se resume numa palavra: sabedoria. A capacidade de julgar corretamente e de agir prudentemente. Sabedoria envolve a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. E a palavra de Deus vai nos dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E essa verdade vale para o caminho do mal e para o caminho do bem. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E quando eu afirmo que a sabedoria ela tem um enorme poder de construção, é porque a palavra de Deus ela nos assegura. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens que mostram claramente para nós o que a sabedoria traz para nós. Nós já vimos o que passos para destruição. Mas o mais importante é o passo que constrói, chamado sabedoria. E obviamente que eu não vou falar de mim, eu vou falar da palavra, para vocês entenderem o que de fato a sabedoria traz para as nossas vidas. Então vamos lá. Eu vou passear por alguns versículos e já caminho para o final da palavra, então apenas ouça, né, o que vai ser dito, porque senão na primeira que você buscar achar a palavra, você já não vai achar, e aí eu já estou na segunda, estou na terceira, e o principal você não guardou no seu coração. Então a sabedoria produz, primeiro, longevidade, bênçãos e honra. Provérbios 3,16 diz: na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Então, a palavra de Deus afirma que a sabedoria traz longevidade, bênçãos e honra. Você pensa que para por aí? Não, eu tenho 9 outros itens para você entender e sair daqui convicto do que você precisa pedir e buscar, né? Traz vida boa e pacífica. Provérbios 3,17 diz: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis,
e todas as suas veredas são de paz. Por isso eu posso afirmar que a sabedoria traz o quê? Vida boa e pacífica. A sabedoria traz vitalidade e felicidade. Provérbios 3,18 diz: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então ela traz vitalidade e felicidade. A sabedoria traz proteção. Provérbios 3:23 diz: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então a segurança traz proteção. Mais do que isso, ela traz repouso restaurador. Provérbios 3:24 diz: quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Sabedoria traz confiança. Provérbios 3:26 diz: pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. A sabedoria traz segurança. Provérbios 4:6 e 12 diz: não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Assim, quando você seguir pelas veredas da retidão, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Então a sabedoria traz segurança. A sabedoria traz honra. Provérbios 4:8 diz: dedique autoestima a quem? Ao homem? Não, a sabedoria. E ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Então a sabedoria traz honra. Ela também traz livramento do mal, é a nona característica. Provérbios 2:10 e 12 diz: a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. E por fim, sem a pretensão de esgotar o que a sabedoria traz, mas a sabedoria traz orientação. Provérbios 1:5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em prudência, e o entendido adquirirá habilidade para entender. Então vejam quantas coisas estão no domínio da sabedoria, quantas coisas a sabedoria produz para as nossas vidas. E aí eu vou dizer novamente: aonde está o teu coração, aí estará, ou melhor, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Salomão, ele escolheu a sabedoria como prioridade 1 para a sua vida. Paulo, ao terminar sua pregação acerca da misericórdia de Deus para com todos, ele irrompe em alegre louvor diante da maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, dizendo o seguinte: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para lhe venha a ser restituído? E aí vai terminar no capítulo 11 do livro de Romanos, no verso 36, o que eu já li ou falei no início dessa palavra. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí eu pergunto: e você? Como você tem se posicionado diante desse tesouro celestial, que a palavra de Deus tenta quantificar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cuidado com as suas decisões,
Cuidado com os seus posicionamentos espirituais, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Gálatas 6, 7, 8 diz: não se deixe enganar. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Esse é o recado claro de Deus para nós nessa manhã. E fica ainda uma recomendação final, lá do livro de Provérbios também. Não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Peça sabedoria a Deus e Ele te concederá. Eu não sei se você sabe, existem algumas coisas que nós não podemos pedir. Uma delas, por exemplo, é a intimidade. Eu não peço intimidade a Deus. Eu conquisto a intimidade. Eu acho que eu entendo que isso é meio óbvio. Mas eu posso pedir dons. E eu posso também pedir sabedoria. Porque a palavra de Deus nos assegura que isso é lícito, isso é permitido. Isso alegra o coração de Deus. Foi o que Salomão pediu. Então peça sabedoria a Deus. E Ele te concederá. Para você não viver momentos de um Pedro imaturo e desatento. Para você não viver dias de um Pedro despreparado. Para você não viver votos de um Pedro precipitado. Para você não viver posicionamentos de um Pedro reprovado. Abra sua boca com sinceridade. E depois de bailarmos pela palavra de Deus, no bom sentido da palavra, que você saia nessa manhã com entendimento do que você é chamado a fazer. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo: pastor, Deus falou comigo, e agora eu vou fazer isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E aí faz uma semana, 2 semanas, acabou. Quantas pessoas estão vivendo de emoções, não estão internalizando, entronizando a palavra de Deus, não estão entendendo a dimensão dos dias que nós estamos vivendo, cada vez mais hostis, cada vez mais destemperados, cada vez mais contrários a nós. Muitos serão enganados, o amor se esfriará de muitos, e nós precisamos mergulhar mais na palavra de Deus. E essa é uma lição que fica para nós diariamente, porque o processo de santificação, ele está muito longe de ser apenas um domingo e uma quarta. O processo de santificação, em que Deus diz que ninguém verá o Senhor sem a santificação, é um processo diário, constante em nossas vidas. E é por isso que Paulo diz: se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode parecer injusto, pode parecer incoerente, mas se Deus fala, façamos. Porque o caminho dele é perfeito e a sua palavra, ela é provada, e nada diferente do melhor o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que a gente não entenda de imediato, viva pela fé, internaliza, anula a sua carne, anula a sua voz interior e faça a vontade de Deus, para que Deus ele possa transformar a sua mente, o seu coração, e colocar você de uma maneira tal que você fará as coisas com plena motivação e alegria, e não como algo de uma agenda de homens, ou algo forçado, ou algo de inconstância. Hoje sim, amanhã não, talvez amanhã. Deus não nos chama a vivermos num ioiô espiritual. Deus nos chama a tomar atitudes que sejam coerentes com a nossa identidade.
E a nossa identidade não é de palhaço de Cristo. Nós não somos palhaços para brincar de ser cristão. Somos filhos de Deus, testemunhas de Cristo e templos do Espírito Santo de Deus. Então sejamos coerentes com a nossa identidade. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor traz de alimento sólido para as nossas vidas. O Senhor que é Deus que sonda e conhece o nosso coração e que enxerga aquilo que nós podemos não estar enxergando, aquilo que no mundo espiritual está sendo trabalhado contra nossas vidas, contra o ministério desta igreja, contra os teus propósitos, que não serão frustrados, porque há uma garantia de fidelidade naquilo que o Senhor declara para as nossas vidas, por meio da tua palavra. Mas nessa manhã, Pai, vem de encontro à tua igreja que se achega a ti, para que os seus olhos sejam abertos, tampões de ouvidos sejam retirados, pés que se apressam por caminhos errados, caminhos de prostituição, de adulteração, sejam corrigidos, corações, Pai, sejam transformados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o início e o fim de todas as coisas. Aquilo, Deus, que nós não podemos, o Senhor pode. Eu libero, Deus, a palavra, mas é o Senhor quem dá crescimento. É o Senhor quem faz a obra, porque a glória é do Senhor. Nessa manhã, Deus, entra em nossas mentes, em nossos corações, limpando, Deus, toda a sujeira, todo apego, Deus, a coisas que não trazem licitude, que não convêm, que não edificam, que trazem, Deus, um domínio negativo, um domínio, Deus, que não nos faz aproximar de Ti, render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor e lhe fazer primeiro no pódio espiritual. Tu tens liberdade, Deus, nessa manhã, para poder mexer em nossas estruturas e dar continuidade, Deus, à tua obra. O Senhor é Deus que fala claramente conosco, que vem falando de maneira muito clara, de maneiras diferentes, mas a mesma coisa. Exortando-nos, Deus, a um caminho de correção, a um caminho de arrependimento. Simplesmente porque és um Deus de amor para podermos desfrutar do melhor desta terra. É um Deus que exorta, que repreende, é um Deus que fala palavras que por vezes são duras, mas que tem um propósito e um objetivo muito claro para as nossas vidas, Pai. E que esse discernimento esteja, Pai, na tua igreja, assim como essa sede e fome de sabedoria esteja também presente, Pai, no coração dos teus filhos. Não, Deus, uma impulsão, uma emoção de uma manhã, um choro de remorso de uma manhã, mas algo, Deus, que seja profundo e no profundo do coração, Deus, nós não, como homens, não podemos fazer nada, é o Senhor. Por isso, Deus, nós entramos nesta guerra orando, clamando, para que o Senhor, Deus, ligue nos céus tudo aquilo que estamos decretando por meio das nossas bocas, palavras que vivificam, palavras que levantam, palavras que creem, palavras, ó Pai, que esperam todas as coisas no Senhor. Em nome de Jesus, faz a obra, Pai. Continua a boa obra iniciada, Pai, em nossas vidas, para que nós possamos, Deus, desfrutar de coisas grandes que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram, porque há desejo no nosso coração de coisas, Pai, diferentes, grandes, maiores do que o Senhor já fez e tem feito por meio de nós e em nossas vidas, Pai.
Em nome de Jesus, joga por terra todo espírito de contenda, todo espírito, Senhor, que tenta cegar, todo espírito que tenta desconstruir valores éticos, morais que o Senhor tem propagado por meio da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, todo sentimento destrutivo, daninho, que não procede de fé, Pai, que a voz interior seja jogada por terra também, em nome de Jesus, Pai. Faz a obra nesta manhã, para que nós saiamos, Deus, purificados, avivados, vivificados, transformados, aquietados, Pai, em nossos corações, na certeza daquilo que o Senhor nos chama a viver, a fazer, a falar, como filhos de Deus, como testemunhas de Cristo e como templos do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus oramos, Pai. E em nome de Jesus nós agradecemos por tudo. E que a igreja do Senhor diga amém.